Bom dia, mais um domingo e já iniciamos aqui o nosso devocional. E como temos feito nos últimos domingos, vamos falar de um salmo. O salmo que Deus colocou hoje no meu coração para a gente conversar é o Salmo 84. O título dele, alguns como Saudades do Céu, outro como Saudades da Casa de Deus, porque ele tem esses dois tons, de alguém com saudade do céu e de alguém com a saudade do templo, alguém que está impedido de chegar ao templo. Quantas pessoas em estado de perseguição, quantas pessoas doentes nos hospitais, acamadas, que nesse domingo dariam tudo para ir até a casa do Senhor. Por isso eu já digo para você, antes de mais nada, aproveite essa oportunidade que foi dada para você. Você está bem, você está saudável, você tem condições, então vá à casa do Senhor, ao templo, vá adorar o Senhor. E o versículo 1 do capítulo 84, ele diz: como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso. Só há um motivo para nós amarmos o templo. É o Senhor Todo-Poderoso estando lá. É o Senhor que nos move para lá. É a presença de Deus que nos move até lá. É o senso de gratidão pela vida, pelas bênçãos, que nos move até lá. Nos move a oferecer culto a Deus. Porque quem faz o culto somos nós. Nós cultuamos a Deus. Deus está lá recebendo o nosso culto, nosso louvor, adoração, oferta. O Senhor está recebendo cada palavra, cada oração, cada pedido, cada adoração, cada louvor. Eu insisto nisso, eu não entendo como tem pessoas que ficam paradas diante de um louvor, ficam sentadas, paradas, ficam assistindo, sendo que não é uma casa de espetáculos. É o templo, o lugar de culto. É para a hora do louvor nós levantarmos as mãos, fechar os olhos para este mundo, para as coisas deste mundo e olharmos com os olhos espirituais, enxergarmos o Senhor no trono, adorar com as mãos levantadas de gratidão, adorando pela sua grandeza, por quem é Deus. Aproveite esse tempo para não enfrentar o que o salmista enfrentou aqui, porque no versículo 2 ele diz: como eu gostaria de estar ali. Tenho saudade dos pátios do templo de Deus, ó Senhor. O salmista não consegue permanecer em silêncio em relação ao desejo da sua alma. Ele lamenta, ele suspira, ele suplica pelo privilégio de estar no templo. Algumas pessoas precisam ser açoitadas, empurradas, algumas pessoas precisam passar por situações difíceis para desejarem estar na igreja, enquanto o autor aqui clama pelo desejo de estar lá, pelo simples fato de cantar lá, cantar com alegria ao Deus vivo, como ele diz ali, cantar com todo o ser dele. Em algumas versões ele diz: a minha carne exulta pelo Deus vivo, exultam. Ele diz ali, brada, grita. Quando olhamos a palavra traduzida ali, vemos que exultar, a sua carne está exultando. Ele está dizendo como os soldados faziam no início da batalha quando gritavam ou quando bradavam, davam gritos após uma vitória. É nesse sentido que ele está dizendo ali que a carne dele grita pelo Deus vivo. A palavra hebraica ali indica um forte clamor, como o clamor de uma criança chorando, entristecida por estar com fome. Ele estava com fome. O salmista ali estava com fome, estava afastado do Senhor, do templo do Senhor, e estava com fome. E a sua alma, o seu corpo, a sua carne gritava pelo Deus vivo. Olha que coisa maravilhosa. Olha como estamos errados em não priorizar esse tempo com o Senhor. Olha como estamos errados. Na nossa carne não está almejando isso. Não são de emoções, são de necessidades físicas de estar se apresentando ao Senhor. E aí no versículo 3 ele diz: ó Senhor Todo-Poderoso, perto dos teus altares, porque havia 2 altares ali, ele diz: os pardais constroem o seu ninho, as andorinhas fazem a sua casa, onde cuidam dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Ele está falando, feliz também, aqui os pardais, andorinhas, por estarem ali, perto dos altares. Então esse peregrino, ele se compara a um pardal, uma andorinha. Em alguns outros salmos, o pardal representa a solidão. O Salmo 102, versículo 7, ele diz: não consigo dormir, sou como um pássaro solitário em cima do telhado. Quem já observou um dia um pardal
conhece a natureza dele, ele é inquieto, um voo alucinado, persegue as correntes do vento. Isso apresenta realmente como nós somos, a jornada do povo do Senhor. Apresenta a jornada do povo pelo deserto, sozinhos, mas inquietos, se sentindo só, mas sem parada. O único lugar onde encontramos descanso e segurança para nós e para nossa família é quando estamos no altar do Senhor. A semana vai agitada, os dias agitados, aquela correria, e aí quando chegamos na casa do Senhor, respiramos, regulamos o batimento, regulamos os pensamentos, colocamos as prioridades em ordem de novo, saímos motivados dizendo, vamos mudar, conseguimos ter um frescor na mente para pensar nas coisas necessárias, decisões grandes tomamos lá no templo. É tão interessante quando fala aqui que perto dos teus altares os pardais constroem o seu ninho e cuidam dos seus filhotes, porque os tabernáculos e o templo tinham 2 altares, o altar de bronze e o altar de ouro. O altar de bronze simbolizava a morte de Cristo e o segundo altar simbolizava a sua ressurreição. Considerados então esse conjunto, eles representam o quê? A obra completa do nosso Senhor, o plano de salvação do nosso Senhor. Então, da mesma forma que a andorinha vem descansar e cuidar dos seus filhotes perto dos altares, a nossa alma e os nossos filhos descansam no plano de salvação. Nós só conseguimos descansar quando temos certeza que estamos parte do plano da salvação. Atos 16:31. E eles responderam, creio no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É nisso que descansamos, com a nossa família fazendo parte do plano da salvação, com a nossa família crendo na morte e na ressurreição, tendo acesso à salvação através dessa fé. E aqui, a partir do versículo 5, mostra mais um pouco sobre o nosso caminhar, o caminhar do cristão. E é isso que eu rogo para você também. Ele diz assim, felizes são aqueles que de ti recebem forças e que de ti recebendo força desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Então o salmista volta a olhar para o caminho dos peregrinos e ele diz primeiro que a força que nós temos não é nossa, é de Deus. Enquanto você procurar força em você para fazer a obra, você não vai encontrar. Enquanto você procurar força em você, motivos em você, para obedecer ao Senhor, você não vai encontrar. É nele que encontramos, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, está escrito em Efésios 6:10. Nós sabemos que estamos a caminho de Sião, ao Monte Sião. O mundo não é a nossa casa. Apesar de nós vivermos neste mundo, não somos deste mundo. Então, pela força que Deus dá, nós desejamos andar por essa estrada que leva para o caminho do céu. Mas essa estrada é fácil? Não. Versículo 6 diz assim, quando eles passam pelo vale das lágrimas, ele fica cheio de fonte de água, e as primeiras chuvas o cobrem de bênção. Olha que coisa maravilhosa. Então ele diz, durante essa jornada, os vales áridos, as tristezas, as dificuldades, sabe esse teu acordar e você não, hoje não vai dar, hoje eu não vou conseguir. Sabe o começo do mês que te pega, te oprime? Sabe as notícias que chegam, que te deixam aí tristes? Ele diz que transforma esse vale de tristeza em fontes, mananciais do Senhor, de bênçãos do Senhor. As lágrimas viram fontes. No meio das nossas tristezas, começamos a louvar e mesmo as tragédias se transformam em triunfo, em vitórias, mesmo as negativas, as dificuldades, as coisas que parecem vir para destruir, para derrubar, se transformam em fontes para nos dar força para alcançar algo maior. As primeiras chuvas cobrem de bênção. As chuvas. Quando olhamos para a água, vemos que ela simboliza a palavra de Deus, e isso explica então a razão do peregrino conseguir caminhar mesmo no meio das lutas. Por isso você está conseguindo caminhar, sobreviver no meio desse deserto, porque essa chuva, essa água é a palavra de Deus que te deixa mais forte, é você meditar na palavra de Deus que vai lhe renovando todos os dias, lhe dando força todos os dias para se mover e para caminhar. Porque ele diz no versículo 7, enquanto vão indo, olha só, enquanto vão indo, a força vai aumentando
e eles verão Deus. Paulo diz em 2 Coríntios 4,16 que por isso nós não ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, vamos envelhecendo, vamos enfrentando dificuldades, mas ele diz, mesmo que tudo isso vá acontecendo, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E eu gosto do versículo 8. Olha o que ele diz no versículo 8, escuta a minha oração ao Senhor, e ele fala, Deus Todo-Poderoso, e depois ele fala, ouve-me, ó Deus de Jacó. Ou em algumas versões, Deus dos exércitos, e depois ele fala, ouve-me, ó Deus de Jacó. Quando ele fala Deus dos exércitos, mostra a soberania divina sobre tudo que há no céu, sobre as multidões angelicais. Quando ele fala Deus de Jacó, mostra que ele é o Deus das pessoas indignas também, até mesmo dos trapaceiros, dos miseráveis, como Jacó foi. O mesmo Senhor que habita as alturas, que coordena tudo nas alturas, é o mesmo Senhor que é capaz também de se relacionar comigo e com você, mesmo nós lutando nas nossas fraquezas. Por isso ele diz, escute a minha oração, ó Deus que coordena tudo no céu, e ó Deus que olha também para o pecador aqui na terra. E aí ele fala no versículo 10, por isso é melhor passar realmente um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E ele termina falando no versículo 12, como são felizes as pessoas que confiam em ti. Realmente não existe comparação do que está com o Senhor no céu, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Do que estar na presença do Senhor no templo, do que 1000 em outro lugar. Por isso eu sou eternamente grato por ser cristão. Como são felizes os que confiam no Senhor. Como eu sou feliz por confiar tudo ao Senhor. Amém? Graças damos a Deus por essa palavra, esse salmo tão profundo que nos faz meditar tantas coisas e que te leve também, hoje mesmo nesse domingo, a você desejar estar lá nos átrios do Senhor. Pai, te louvamos por tudo, pela tua grandeza, Pai, pela salvação. Eu te louvo, Senhor, por cada vez que eu estava no deserto e o Senhor foi a minha água, Pai. Por cada vez, Senhor, que parecíamos que íamos morrer no deserto, Pai, e o Senhor mandou um rio de água limpa e pura para nos ajudar. Louvado seja o teu santo nome por tudo. O Deus do céu, mas o Deus também que olha para nós, Pai. Fracos, pecadores, miseráveis que somos, Pai, e a tua mão ainda se estende a nos levantar. Que o nosso coração, Pai, esteja sempre desejando estar nos teus átrios e que nós possamos, Pai, estar todos os dias na tua casa. Olha com piedade para nós, olha com amor, misericórdia. Olha também para cada um desses, Pai, que estão ouvindo, esses novos inscritos que estão entrando. Que a tua graça esteja com eles, que a tua bênção esteja com eles. Cada um, Pai, dessas pessoas que têm deixado seus comentários, Senhor, com muito carinho, Pai. Que a tua graça, a tua bondade estejam com eles. Nós te louvamos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.